Vamos conversar com a Raquel Menezes, que é fundadora da Companhia Cuidadores. E a Raquel já está a postos, prontíssima para conversar conosco sobre os principais cuidados com os idosos, a empatia, né? Que é importante, é trocar de lugar, sentir-se no lugar daquele idoso para você saber como você gostaria de ser tratado. E também valorizar a vontade do idoso, escutá-lo e exercitar a paciência. Por isso, Raquel, seja bem-vinda ao programa Mulher.com. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Fala pra gente, antes da gente começar a entrar no nosso tema, o que é a Companhia Cuidadores? Companhia Cuidadores é uma empresa especializada desde 2011 na prestação de serviço de cuidadores de idosos em domicílio. Então, nós atendemos em domicílio de acordo com a necessidade de cada família, de 6 a 24 horas de assistência. Tem os cuidadores, que são profissionais capacitados, que recebem toda a orientação para cuidar de um idoso. E tem muitas famílias, né, que são os próprios familiares, os cuidadores daquele idoso, que muitas vezes é um filho, é uma nora, né, é uma pessoa mais próxima da família. O que nós vamos conversar aqui vale tanto para o profissional quanto para o cuidador familiar, né? Então, quais são os principais cuidados que um idoso precisa receber, independente de ser um familiar ou um cuidador profissional? Exatamente. Independente de quem está cuidando, nós temos que focar em quem está sendo cuidado. Quem está sendo cuidado é a pessoa idosa, que necessita de atenção, afeto, carinho e, sobretudo, paciência. É muito importante que o indivíduo que está cuidando, seja ele cuidador profissional ou não, ele se coloque o tempo todo no lugar do idoso. Ele valorize o histórico de vida da pessoa idosa, ele respeite as vontades do idoso, a rotina, tudo aquilo que ele já viveu. Ele tem um histórico de vida e nunca infantilize essa pessoa assistida. Agora, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender esse momento que o idoso está passando, seja por o acometimento de uma doença ou pela própria senilidade, que é o envelhecimento natural, ou até mesmo por uma demência, alguma doença que está fazendo com que o comportamento daquele idoso seja totalmente diferente do que foi a vida inteira. E aí muitas pessoas perdem até a paciência com esse idoso. De que forma a paciência, então, vai ajudar esse idoso a ter uma melhora do seu quadro de saúde ou até mesmo uma melhor convivência com os seus? É muito importante aquela pessoa que se propõe a cuidar de um idoso, que ela entenda primeiramente o histórico de vida, o diagnóstico daquela pessoa que ela está cuidando, porque ela precisa entender para cuidar. Uma vez que ela entende o que está acontecendo com esse idoso, se trata-se de um Alzheimer ou não, é um envelhecimento que a própria pessoa idosa não aceita. Aí é questão de aceitação particular já do idoso, porque o idoso que nunca esteve dependente e hoje se encontra dependente de um filho, dependente de alguém. Então é importante, o primeiro passo é conhecer o histórico de vida desse assistido, o histórico de vida desse idoso e entender quais são os diagnósticos que o acometem. A partir daí eu vou estudar o que está acontecendo, eu vou procurar saber. Hoje a gente consegue muita informação na internet, muita informação nas consultas médicas. Eu preciso entender para cuidar. Porque o cuidado com o idoso requer muita paciência, requer muita empatia, é se colocar no lugar do outro o tempo todo. Só assim eu vou conseguir êxito no cuidado. Agora, essa paciência ela tem que ser exercida
diariamente, a todo momento, porque até mesmo na escuta do idoso, porque o idoso também quer falar, ele quer contar histórias e muitas vezes por dia ele já conta um monte de vezes. Imagine se nós somarmos a semana e os meses, e alguns familiares falam, você já contou, mas você já falou isso ontem, você acabou de falar isso. E às vezes as pessoas vão tolhendo, vão cortando, né, o direito desse idoso de falar, de abrir seu coração e relatar as suas memórias, que muitas vezes são somente as memórias antigas, né? Pode não lembrar o nome da pessoa que está falando com ela, mas se lembra de quando era criança ou de quando fez uma viagem, enfim, traz essas memórias para o cuidador. Ele quer contar. Como esse cuidador deve, então, exercitar essa paciência na escuta? Porque muitas pessoas, infelizmente, eu estou falando aqui porque conheço, tem muitas pessoas que não têm paciência de escutar. Exatamente. A virtude, a paciência é uma virtude que deve ser exercitada o tempo todo. Então, uma pessoa que se propõe a cuidar do idoso, no mínimo, ela tem que ter paciência. Ela tem que saber que ela vai ouvir uma determinada história muitas vezes, várias vezes, e ela precisa escutar essa história como se fosse a primeira vez e fazer as perguntas, é mesmo, senhor tal, senhora tal? Então me conta como que foi, me conta esse caso, mas como que o senhor se sentia nessa época, como que era nessa época? E você precisa escutar a história como se fosse a primeira vez e nunca interromper esse idoso, deixar que ele coloque para fora tudo aquilo que ele precisa colocar. E é exatamente uma virtude, é exercitar a paciência. E não é todo mundo que nasceu para cuidar de idosos, não é todo mundo que nasceu para cuidar de pessoas. E se você não consegue exercitar, desenvolver essa paciência, você precisa trabalhar em outro ramo. Não dá para trabalhar com idoso, não dá para cuidar de pessoas, porque é exatamente isso. A gente precisa exercitar e trabalhar com amor, com muito amor, dedicação, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Você disse agora há pouco que a paciência é uma virtude, mas a empatia também é. E o que é uma virtude? Nós falamos sobre isso nesse domingo, inclusive, aqui em um dos programas aqui da TV Século XXI, que a virtude é a repetição, né, de algo inclinado para o bem. Então, a empatia, a paciência e tantas outras virtudes é você fazer diariamente a mesma coisa com o mesmo amor para o bem de alguém ou o bem de um todo. No caso, por exemplo, a paciência, você diz que é uma virtude, e a empatia também. E no caso da empatia, é trocar de lugar, né? Olha, se eu estivesse ali no lugar daquele idoso, é nesse sentido que você coloca a empatia como uma virtude? Exatamente. Como eu gostaria que tratassem a minha mãe, como eu gostaria que tratasse o meu pai, ou como eu gostaria de ser tratada quando eu estiver nessa situação, quando eu estiver precisando de cuidado. Eu acredito que quando a gente consegue colocar no lugar do outro, imaginar o sentimento, as angústias, tudo aquilo que está levando aquele idoso a estar triste, que está levando aquele idoso a estar nervoso, a estar agitado, eu consigo entender e eu vou conseguir cuidar com muito mais amor, com muito mais carinho. E aí sim eu vou conseguir exercer a empatia de fato. Agora, é importante também que, sendo um profissional ou um familiar que seja o cuidador desse idoso, que a gente tenha um olhar diferente, quem está de fora, para ajudar esse cuidador e ajudar também o idoso, porque eu vou falar de uma coisa triste, mas é fato, e fato a gente não esconde, não tem como. Depois que muitas famílias começaram a instalar câmeras, viram que aquele familiar ou aquele cuidador não tratava o idoso com o respeito, o carinho e a atenção que ele merece. Então, muitos vídeos viralizaram aí pelas redes sociais, o que ficou um alerta. Peraí, então o que nós que estamos do lado de fora, que não somos os cuidadores,
nem profissionais nem familiares, ou somos familiares, mas não somos nós que cuidamos. O que nós devemos observar no comportamento desse idoso para que a gente fique atento também a algum abuso, algum maltrato, alguma coisa, porque esse idoso ele merece todo o carinho e eu tenho certeza que vocês zelam por isso. Portanto, eu queria que você também nos orientasse como ter esse olhar no idoso para perceber mudanças de comportamento. Exatamente, excelente pergunta. Na verdade, quem vai nos dizer é o comportamento do idoso. Pode observar que existem residências que o idoso só aceita tomar banho com um cuidador ou com uma cuidadora. Tem residência que o idoso só aceita sair de casa com um cuidador ou com uma cuidadora. Isso tem que ser muito observado, porque pode ser sinais de que algo está errado no relacionamento entre cuidador e cuidado. O próprio idoso, ele vai te dar indícios. Se ele tiver muita resistência ao profissional ou ao familiar, algo de errado pode estar acontecendo, porque ele é imediato na sua resistência. Ele não vai querer cumprir as ordens, as orientações daquela pessoa que está cuidando, porque ele não sente segurança, ele não se sente amado pelaquela pessoa que está cuidando. Então ele vai resistir de alguma forma. Então, a gente tem que observar isso também. Opa, ele não quer que fulano dê banho, não quer que fulano saia, não quer... Opa, então tem alguma coisa errada, é bom, então fica o alerta aqui para a gente observar mais os nossos idosos. E por falar em idosos, você falou assim, às vezes não quer obedecer e tal. Nós temos que respeitar todos os desejos dos nossos idosos, porque se ele fala, não quero tomar banho, hoje não, o que a gente faz? O ideal é que a gente crie uma relação de confiança, de segurança com essa pessoa idosa. Existem pessoas, por exemplo, que não têm o costume de tomar banho todos os dias. Enquanto idoso, isso só vai exacerbar. Se enquanto adulto ele não tomava banho todos os dias, não adianta enquanto idoso você querer obrigar que ele tome banho todos os dias, porque você não vai conseguir. Então é importante sim respeitar, mas claro, aquele idoso, aquele assistido que quer ficar ali uma semana sem banho, uma semana sem lavar os cabelos, não quer comer, aí sim a gente tem que mudar a tática com ele, tem que chamar a família tem que participar e de certa forma a gente tem que dar uma forçada. Claro que com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, mas não dá para deixar que ele faça somente o que ele quer. Chamou para tomar banho às 10 horas da manhã, ele não quis, chama às 11, às vezes ele já esqueceu que você chamou e às 11 ele vai. Ou então leva-o para o banheiro, mas não fala que vai tomar banho. Quando vê, ele já está lá tomando banho sem reclamar. Então é todo um jeito, toda uma técnica para tratar essa pessoa idosa, para tratar essa pessoa assistida. Mas a palavra que mais, para mim, se destaca em relação a tudo que você está falando, você fala com amor, é interessante isso, a gente sente isso com muito carinho, as suas palavras. E tratar o idoso não só com respeito, não só com o cuidado em relação à sua saúde, mas o amor também vai fazer bastante diferença. Isso convence, né? Eu imagino que sim, pelo menos. Muito, muito. O amor, você vai conseguir ter essa segurança que o assistido precisa, porque muitas vezes o idoso, ele não quer tomar banho porque ele tem medo de cair. Ele não quer tomar banho porque ele tem medo de escorregar, ele tem medo que a água esteja fria. Então você precisa ter essa sensibilidade para conseguir ajudar e para conseguir ter tudo com aquele idoso, tudo aquilo que você precisa fazer. Se você conseguir gerar essa confiança, você vai conseguir tudo durante o plantão. A gente não pode encerrar sem que você nos oriente, não só me oriente, mas nos oriente em relação a distrair o idoso. Porque muitas vezes aquele cuidador, ele passa, não sei se o mínimo é 6 ou 8 horas, mas ele passa um bom tempo, né, com aquele idoso. Alguns cuidadores passam a noite, às vezes o idoso não dorme.
Então o cuidador tem que estar atento o tempo todo a esse idoso. Existem formas de você cuidar e ao mesmo tempo distrair, manter esse idoso assim envolvido com outras coisas? Como você orienta os cuidadores que são da companhia? Sim, o principal é conhecer essa pessoa assistida, é saber o que ele gosta. Por exemplo, muitos idosos gostam de música, então a musicoterapia, ligar aquela música que relaxa, que ele lembra do seu passado, vai ser ótimo. Já existem idosos que não gostam de música porque nunca gostaram. Eles já gostam de ler um jornal, já gostam de assistir TV ou gostam de jogar um baralho. Você precisa descobrir aquilo que dá prazer para o seu assistido. Se é um jogo de baralho, se é um jogo de memória, se é a música, se é a TV, se é o jornal, se é a leitura de um livro. Então, essa intimidade que você vai buscando e ganhando com o dia a dia, você vai descobrindo e vai oferecendo para ele aquilo que dá prazer, aquilo que relaxa, e não algo imposto, porque nada com imposição você vai conseguir sucesso, vai conseguir êxito no seu cuidado. Perfeito. Olha, eu quero agradecer, Raquel, você hoje abriu horizontes para nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm, inclusive, dons para lidar com idosos, mesmo não tendo um idoso em casa. De repente pode ser um voluntário em alguma instituição, porque muitas famílias às vezes não querem abandonar o seu idoso, mas tem trabalho, tem criança, tem que manter, né, a casa, enfim, e às vezes precisa de um outro cuidado, ou de um cuidador, ou de um local para acolher esse idoso, que essa pessoa também sinta essa segurança de fazer isso sem abandonar o idoso. O idoso não pode ser abandonado, largado, tanto em casa quanto em qualquer instituição, né? Exatamente. Raquel, muito obrigada por você participar conosco, viu? Conversamos com Raquel Menezes, fundadora da Companhia Cuidadores. Obrigada, Raquel. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.